tontura, para a medicina chinesa, pode variar desde uma tontura branda, aquela que ocorre quando mudamos de posição, por exemplo, quando a gente está sentado e levanta, fica meio zonzo, que são decorrentes de um padrão de deficiência, até tontura grave, com perda de equilíbrio, aquela que parece que tudo ao redor está rodando, dá náuseas, e que são decorrentes de um padrão de excesso. Mas também vai incluir a sensação muito comum de atordoamento, de entorpecimento, com sensação de peso, visão turva, combinado com uma incapacidade de pensar adequadamente, de se concentrar, que são decorrentes de fleuma. E quais são os fatores etiológicos da tontura para a medicina chinesa? Primeiro, temos a tensão emocional, pois a raiva, frustração, ressentimento e rancor reprimido podem causar a subida do yang do fígado, e essa é a causa muito comum de tonturas por excesso. Mas essa tensão emocional pode também gerar a estagnação do qi. E a estagnação prolongada do qi, com frequência, gera fogo, nesse caso, fogo do fígado, que também pode causar tontura. Além disso, o fogo do fígado pode gerar vento, que por sua vez causa tontura ainda mais intensa, até o ponto de perder o equilíbrio. O segundo fator, temos a sobrecarga de trabalho e atividade sexual excessiva nos homens durante muitos anos, sem o descanso adequado, que enfraquece o rim. E o rim enfraquecido não vai gerar a substância suficiente para nutrir o cérebro, resultando em tontura. E essa é uma tontura por deficiência. E o terceiro fator, uma dieta irregular, pois o consumo excessivo de laticínios e alimentos gordurosos ou simplesmente uma alimentação irregular pode debilitar o baço e causar umidade e fleuma, pois o qi puro não consegue subir a cabeça e nem o qi turvo consegue descer e fica estagnado e pode causar a tontura. E sob o ponto de vista da medicina chinesa, há 5 padrões principais que causam tonturas: 3 nas condições de excesso e 2 nas condições de deficiência. A primeira condição de excesso está relacionada com as desarmonias do fígado, que são a subida do yang do fígado, o fogo do fígado e vento do fígado. E as manifestações clínicas, além de tontura grave, como por exemplo a labirintite, pode também ocorrer tinido, aquele que ocorre de início súbito como um apito, e também face vermelha, irritabilidade, propensão a acesso de raiva e dor de cabeça temporal. Desses padrões, a subida do yang do fígado, como eu disse, é o mais comum. O fogo do fígado é o menos comum e o vento do fígado ocorre normalmente apenas no idoso, que também vai apresentar tremores, pois os movimentos involuntários é um dos sintomas de vento interno. A segunda condição de excesso é a fleuma turva na cabeça e está relacionada com a deficiência do baço. E como foi falado anteriormente, essa condição é decorrente da fleuma obstruindo a cabeça e impedindo o qi puro de subir e o qi turvo de descer. E as manifestações clínicas, além de tontura, é a sensação de peso e atordoamento da cabeça, visão turva, dificuldade de se concentrar principalmente pela manhã, sensação de opressão no tórax, náusea, pouco apetite e sabor pegajoso na boca. E claro que quanto mais crônica a condição, maiores as manifestações de deficiência do baço. E esse provavelmente é o padrão mais comum de tontura crônica.
E a terceira condição de excesso é a subida do yang do fígado com fleuma na cabeça. E essa é uma condição comum de padrões combinados que causam tontura grave em idosos. Porque quando o yang sobe, ele leva junto a fleuma, agravando a sensação de tontura. E as manifestações clínicas serão as da subida do yang do fígado, mais as de fleuma turva na cabeça. E se houver ainda vento de fígado, que também é comum nos idosos, haverá tremor de um membro. E uma observação, essa também é uma causa muito comum de dores de cabeça crônicas. Agora, nas condições de deficiência, primeiro temos a deficiência de Qi e de sangue. E essa é essencialmente uma deficiência do baço, porque o baço é o órgão central na produção do Qi, e de sangue do coração, porque é o coração que governa o sangue. E as manifestações clínicas, além de tontura moderada, ocorrendo algumas vezes apenas na mudança de posição, fadiga, face pálida e embotada, memória fraca, insônia, palpitações e depressão, e também pouco apetite. E essa é normalmente uma causa de tontura moderada em pessoas mais jovens e mais frequente nas mulheres. E a segunda condição de deficiência é a deficiência da essência do rim. E esse é um padrão essencialmente da deficiência da essência do rim, onde a essência falha em nutrir o cérebro, e um dos sintomas principais é a tontura. E as manifestações clínicas, além de tonturas persistentes acompanhadas de vazio no cérebro, é o tinido, só que é um tinido diferente, aquele tinido constante, parecendo panela de pressão. Também depressão, esgotamento, acordar durante a noite, memória fraca, dor nas costas e nos joelhos. E essa é uma causa comum de tontura moderada em pacientes de meia idade e nos idosos. Em resumo, sob o ponto de vista da medicina chinesa, existem diferentes tipos de tontura associadas a diferentes manifestações clínicas causadas por diferentes padrões de desequilíbrio energético. E assim como é necessário termos todos os sintomas descritos para a identificação de um padrão, podemos ter sintomas de mais de um padrão. E isso é muito comum, termos mais de um padrão de desequilíbrio energético em nosso corpo. Por sua vez, cada padrão tem o seu princípio de tratamento, e cada tratamento pode ser feito por diferentes técnicas. E é assim a medicina chinesa.